Olá, queridos amigos, queridas amigas. Hoje vamos refletir um pouco a respeito dos principais ensinamentos da doutrina espírita a respeito do suicídio. Como é que nós vemos o suicídio do ponto de vista espiritual e do ponto de vista dos ensinamentos dos espíritos superiores que trouxeram a codificação através de Allan Kardec? Bem, nós podemos considerar que uma pessoa chega às vias do suicídio por causa de alguma aflição, por causa das aflições em geral que a vida nos traz. Depressão, desespero causado por dívidas, por desilusão amorosa, por uma gravidez indesejada, pela desencarnação de alguém querido, por uma doença grave, pela perda de bens materiais, pelo fracasso em algum projeto de vida. Muitos jovens fracassam no vestibular e recorrem ao suicídio. As pessoas recorrem ao suicídio por serem vítimas de preconceito, por baixa autoestima, por fanatismo religioso, seitas que levam a pessoa a cometer esse ato. Então vejamos, na maior parte do tempo, a as pessoas cometem o suicídio por causa das grandes aflições. Também temos como causa de suicídio os vícios em geral. Alcoolismo, drogas. A pessoa não suporta aquele ambiente, em algum momento ela acaba cometendo o suicídio. Ela não suporta o seu próprio vício e acaba cometendo o suicídio. Às vezes por estar tão fora de si que nem percebe que cometeu o ato. Bom, as pessoas cometem o suicídio, como estamos vendo, por causa de seu materialismo e por causa do imediatismo. As pessoas não veem a sequência da vida espiritual, querem uma resolução imediata para os seus problemas, acabam se sufocando diante das aflições da vida e acabam, assim, por cometer esse ato que é o suicídio. Bem, comecemos a olhar agora essa situação, essa circunstância do ponto de vista espiritual. O Espiritismo nos ensina que o planeta Terra é classificado como um planeta de provas e expiações. Portanto, essas circunstâncias que nós acabamos de citar são próprias do planeta Terra. Notemos que elas, então, deste modo, não estão em desacordo com as leis divinas. Elas são justas. Nós precisamos enfrentar essas situações para que possamos progredir enquanto espíritos. Bem, se essas situações de aflições estão em alinho com as leis divinas, então a gente deve daí concluir que a pessoa que não suporta essas circunstâncias tem em si alguma carência. E que carência é essa? A carência é justamente a espiritualidade. É um olhar mais abrangente sobre a vida que lhe permita ter em si a renovação diária de suas forças, morais inclusive, para o enfrentamento das dificuldades que a vida traz. E nisso o Espiritismo pode ajudar bastante. Bem, nós sabemos que diante da doutrina, o suicídio é uma falta grave. E agora a gente precisa entender por que que ele é uma falta grave. E aqui a gente vai trazer agora alguns motivos. Primeiramente, ele é uma falta grave porque nós entendemos que o ser humano só é infeliz quando ele se afasta da lei divina. Esse é um ensinamento que está em O Livro dos Espíritos. Ele deixa de cumprir a lei divina e, portanto, vai ficando cada vez mais infeliz. Em primeiro lugar, por essa carência da espiritualidade que lhe permite um enfrentamento maior das adversidades da vida. Em segundo lugar, por se recolher muitas vezes dentro de si mesmo, isolando-se das forças que poderiam ajudá-lo. Família, a própria espiritualidade, as orações, o seu anjo da guarda, a ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, ajudas dos amigos e assim por diante. Então, essa pessoa que se afasta da lei de amor, da lei de justiça, da lei da caridade, vai cada vez mais se afastando daquilo que precisa ser feito e vai se sentindo cada vez mais infeliz. Esse é um mecanismo da lei divina que torna o homem infeliz
ao se afastar de sua lei, justamente para que ele retorne, para que ele procure a felicidade, para que ele procure o bom caminho da justiça, do amor e da caridade. Então, ele vai aos poucos se afastando da lei. Uma lei que ele ou desconhece ou ignora. E isso vai fazendo com que ele suporte cada vez menos o sofrimento, com que ele sinta-se cada vez mais ferido. Passa a não dar valor à própria existência, a si mesmo. Deus, então, que deu o livre-arbítrio para o nosso progresso, vê um de seus filhos usar esse mesmo livre-arbítrio para tentar exterminar a própria existência. Vejam como a, a gravidade da situação vai aumentando, né? Ela vai ficando cada vez mais grave, porque há um afastamento gradual da lei divina, há uma incompreensão da vida, há uma falta de coragem para o enfrentamento da situação, há, portanto, um acrisolamento da criatura que acaba por desgostar de si mesma, que acaba não entendendo ali a sua situação e que, portanto, acaba recorrendo àquela que é a única saída que ela vê, o extermínio da própria existência. E aí, então, ela deixa de levar em consideração todo o planejamento reencarnatório que foi feito para que ela estivesse na Terra, seu próprio nascimento, o corpo que foi dado a ela, a família, os amigos, o aprendizado que ela deveria adquirir dessas pessoas e que ela deveria oferecer em troca a essas pessoas pelo simples entre aspas, né? Pelo simples fato dela existir. Então ela abre mão de todo esse contexto e tenta exterminar a própria vida através da escolha que Deus lhe permite. Deus permite que ela tente isso. E permite para que haja aprendizado. Então veja, em última instância, a pessoa deixa de dar valor a si mesma. E isso também é um agravante no seu ato de cometer o suicídio. Porque pensemos por um instante, aqui na Terra nós homens temos o costume, o hábito de dar valor às coisas que são raras. Quando nós temos em nossa mão um punhado de areia, aquele punhado de areia pode ter um determinado valor, obviamente, mas se tivermos em nossas mãos, ao invés de um punhado de areia, um diamante, aquele diamante tem outro valor. E por que é assim? Porque a areia se encontra em diversos lugares do planeta com certa facilidade. Já um diamante é extremamente raro. Se nós levarmos aquele diamante, então, a um joalheiro e ele lapidar o diamante, ele vai transformar aquele diamante em uma pedra única, não existirá outra igual. Daí então o seu valor aumenta. Nós aqui, espíritos encarnados, temos para Deus esse mesmo valor. Porque não existe, apesar dos bilhões de espíritos que estão encarnados para contar apenas aqui os terrenos, né? Apenas os encarnados na Terra, mais de 8 bilhões, não existe uma pessoa que seja igual a outra. Este é o grau de raridade que nós temos diante da criação divina. Somos extremamente especiais a Deus. Somos únicos. E somos diamantes em lapidação. Cada vez que nós progredimos, que damos um pequeno passo em nosso progresso, nós aumentamos o nosso valor diante da vida porque passamos a contribuir ainda mais para com as realizações de Deus e para com as boas realizações na terra. Passamos a ser seres cada vez mais participativos no bem. Isso é de um valor imenso para Deus, é de um valor imenso para a sociedade, é de um valor imensurável, na verdade. A gente não é capaz de avaliar. E a gente tenta exterminar esse valor quando tentamos recorrer ao suicídio. Por isso ele é uma falta grave. Por isso ele é uma falta gravíssima. Por causa do seu afastamento gradual da lei divina, por causa da tentativa de extermínio de algo extremamente raro e valioso para Deus. Bem, as consequências de um suicídio, certamente para o espírito que tenta, a decepção, a frustração, o remorso, o arrependimento, os sofrimentos morais diversos, porque ele percebe que não conseguiu exterminar com a própria vida e que agora tem responsabilidades ainda maior diante da vida, porque continua vivo no plano espiritual. Às vezes passa por momentos difíceis do desligamento do corpo físico, porque ainda não era o momento do seu desencarne,
Ainda existiam forças fluídicas poderosas ligando aquele espírito àquele corpo. E às vezes passa por momentos em que sente o desprazer de perceber o seu próprio corpo em descomposição. Então, são consequências amargas dessa prática do suicídio. E isso levará então o espírito inevitavelmente a grandes sofrimentos, a sofrimentos muito longos, a reencarnações doloridas. Muito cuidado. Muito cuidado com eh, com esse tipo de conclusão que nós espíritas chegamos. Cada um de nós é uma joia querida por Deus. Deus leva em consideração sempre para cada uma de nossas faltas, sejam elas quais forem, inclusive para o suicídio. Deus leva em consideração aquilo que nos levou a cometer o suicídio. Qual foi a causa? Foi um desespero muito grande? Foi um momento em que não estávamos completamente lúcidos? Deus leva em consideração a experiência necessária que vivamos após o suicídio. Os méritos que nós temos enquanto espíritos que estão no progresso constante, portanto, nós não sabemos quais são realmente as consequências de um suicídio. Sabemos que elas são amargas, mas não sabemos exatamente quais. O que nós sabemos é que quais para cada indivíduo, né? Nós temos livros como, por exemplo, Memórias de um Suicida, que narra ali para aqueles espíritos como foi a experiência deles. Serve de um alerta para nós. Mas não quer dizer que todas as experiências sejam iguais àquelas. Então, muito cuidado, porque a doutrina espírita não condena. A doutrina espírita não julga. A doutrina espírita conforta, consola e orienta. E, além de tudo, a doutrina espírita nos diz que nós temos um processo de amor, de educação para com as pessoas que cometem qualquer falta diante da lei divina, principalmente suicídio. Devemos ao suicida as nossas orações, os nossos votos de progresso, para que eles possam se recuperar. Para a doutrina espírita não há penas eternas. O espírito não está condenado eternamente por ter sido suicida. O que há é educação, é consequências dos seus atos. O que há é coração de Deus ajudando aquele espírito da melhor forma que ele possa ser ajudado. Então, muito cuidado, meus amigos, muito cuidado. Tenhamos em nosso coração a paz. As mães que perderam seus filhos pelo suicídio, fé, minhas irmãs, muita fé, muita coragem, muitas orações, porque os filhos sentem o coração amoroso de uma mãe, sem dúvida nenhuma. E é, assim, uma narrativa comum aos suicidas que vêm às mesas mediúnicas, que vieram através de Kardec, dizerem para nós o seguinte: sim, eu cometi o suicídio, mas as orações me ajudam muito. Então oremos por eles, oremos e tenhamos fé em Deus. Sempre fé em Deus, na bondade e na justiça do Pai Celestial. Bem, prevenção? O próprio Espiritismo é preventivo. Ele nos abre as portas do desenvolvimento de nossa espiritualidade. E, portanto, ele nos ajuda a nos fortalecermos moralmente para entendermos as aflições como passageiras, para termos o acesso ao auxílio espiritual, para colocarmos acima das aflições uma conduta moral irrepreensível. É disso que nós precisamos. Disso, fé em Deus, e é através dessa atitude que nós desenvolvemos a nossa resiliência. Oração diante das dificuldades nunca é demais, sempre é bem-vinda a oração pedindo ajuda e fortalecimento. Não ficar sozinho, mesmo que não estejamos acompanhados, não estarmos só, mesmo que estivermos sozinhos. Como assim? Chamemos o nosso anjo da guarda. Não sintamos solidão. Tenhamos na companhia de nosso anjo da guarda alguém que está conosco. Temos uma frase fantástica dentro do Espiritismo: o solidário jamais é solitário. Frase de Joana de Ângeles. Pratique a caridade. Cuide de si mesmo com muito carinho. Cuide de sua alma, de sua mente. Procure psicólogos, psicanalistas, procure amigos. Cuide de seu corpo, alimente-se bem, faça exercícios. Tudo isso é preventivo em relação ao suicídio. Amemos uns aos outros. Procure a casa espírita para você, para nós que somos espíritas, procure uma casa espírita, procure o Centro de Valorização à Vida, procure o CVV,
Se é católico, procure a sua igreja católica, procure a sua religião, aproxime-se das pessoas, descubra-se como alguém valioso e amado por Deus e viva a vida dessa forma, como alguém que é valioso e amado por Deus. Desenvolva de forma justa a sua autoestima e quando estivermos equilibrados, estivermos longe desses pensamentos suicidas, oremos pelos irmãos que cometeram o ato e nos aproximemos da pessoa que está cabisbaixa, tristonha, depressiva, ajudemos, porque todo mundo aqui é valioso. Todos nós aprendemos uns com os outros. Todos somos filhos de Deus. Espalhemos a notícia com amor e assim, em breve, com as bênçãos do Pai, teremos eliminado essa prática aqui do planeta Terra. Grande abraço, queridos amigos. Deus nos abençoe hoje e sempre.